E aí, turma, tranquilo? Nessa aula 2 vamos conhecer as grandezas e coeficientes do MD. Vamos entender como é a metodologia de cálculo e também ao final vamos ver um exemplo prático. Grandezas e coeficientes. A primeira grandeza que veremos é o sistema hipergeométrico ou SH. Ele é uma estrutura cinematicamente determinada que obtemos a partir da nossa estrutura original. Nela, nós adicionamos vínculos em forma de apoios fictícios para impedir o deslocamento dos nós. Recordando a nossa aula 1, vimos que existem dois tipos de deslocamentos possíveis nos nós: a rotação e a translação. Vimos também que o DI é a incógnita que trata das rotações, enquanto que o DE ele diz respeito às translações dos nós. Então, quando vamos montar o nosso sistema hipergeométrico, adicionamos chapas nos nós referentes ao DI e apoios do primeiro gênero nos nós referentes ao DE, impedindo dessa forma que os mesmos desloquem. No pórtico abaixo, podemos observar as rotações nos nós D, E e F, bem como as translações dos nós C, D, E e F. Logo ao lado, temos o nosso SH, onde podemos visualizar bem as chapas impedindo as rotações e os apoios impedindo as translações. O número de chapas corresponde ao valor de DI, enquanto que o número de apoios corresponde ao valor de DE. Nossa segunda grandeza é chamada de momento de engastamento perfeito, ou MAP, que são momentos ou forças que aparecem nas extremidades das barras quando estas estão submetidas a carregamentos. É uma grandeza que nós iremos calcular utilizando tabelas que eu disponibilizei lá no ambiente virtual do SIGUEMA. Nesse exemplo abaixo, temos uma barra com engaste em A e apoio em B. Quando impomos um carregamento distribuído Q nessa barra, surgem esforços como o momento no engaste A e as reações de apoio em A e B. Se observarem na tabela de MAP para a barra engastada rotulada, com carregamento uniformemente distribuído no comprimento L da barra, temos que a expressão para calcular MA é Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Então, essas tabelas vão trazer as fórmulas para cada tipo de condição de apoio e tipo de carregamento, cabendo a nós apenas utilizar as expressões adequadas para a situação que estamos analisando. Só um lembrete para vocês. Para efeito de uniformização dos nossos cálculos, vamos considerar o momento anti-horário como positivo. Fator de carga do nó ou beta zero. É o nosso primeiro coeficiente. Ele corresponde ao somatório de todos os momentos de engastamento perfeito no nó correspondente à deslocabilidade analisada. Nesse exemplo, temos uma viga com um engaste e dois apoios, ou seja, uma viga com dois tramos. Se calcularmos as deslocabilidades, encontraremos um valor de DI igual a 1 e DE igual a 0. Fazendo com que o SH dessa viga apresente apenas uma chapa no apoio central B. Supondo que a nossa viga tenha um carregamento uniformemente distribuído de valor Q em toda a extensão da viga, e analisando isoladamente cada tramo dessa viga, teremos um momento no ponto A, um momento em B referente ao tramo 1, e um momento em B referente ao tramo 2. Então, podemos concluir que teremos um componente beta 0 na barra 1 e um componente beta 0 na barra 2. Portanto, o nosso fator de carga, ou beta 0, será a soma desses dois componentes referentes aos momentos de engastamento que atuam nessa deslocabilidade, que nesse caso é a chapa D1. Nossa terceira grandeza é a rigidez da barra. Da mesma maneira que no método das forças,
o MD também utiliza o princípio dos trabalhos virtuais. Só que no lugar de impor uma força unitária para gerar um diagrama, impomos uma rotação unitária ou um deslocamento unitário, a depender do tipo de deslocabilidade que estamos analisando. Ao fazer isso, surgem esforços na barra que irão variar dependendo do tipo de condição de apoio. Abaixo e na próxima tela, temos a tabela com as rigidezes de barras mais utilizadas e que servirão para os nossos futuros cálculos. Coeficiente de rigidez dos nós, ou KIJ. Aqui não tem muito o que explicar. De modo análogo ao fator de carga, o nosso coeficiente de rigidez vem a ser o somatório das rigidezes no nó da deslocabilidade analisada, conforme a gente pode ver no exemplo abaixo. Metodologia. Vamos ver agora como é que se dá o processo de cálculo no método dos deslocamentos. Nosso primeiro passo é calcular nossas deslocabilidades, conforme vimos na aula 1. No exemplo abaixo, nós temos uma viga com 2 tramos. Nesse exemplo, sabemos que essa estrutura apresenta apenas uma rotação no nó B, ou seja, tem um DI igual a 1. Logo, nosso grau de deslocabilidade, D, é igual a 1. Sabendo disso, devemos impor restrições ao deslocamento do nosso nó. Como se trata de uma rotação, colocamos então uma chapa no nó da rotação, gerando assim o nosso SH, conforme mostra o exemplo. Agora, antes de prosseguirmos com o nosso método, devemos levar em conta que para facilitar as nossas análises, é importante fazer a separação das barras para podermos estudar melhor todas as grandezas e coeficientes envolvidos, conforme mostra aí no exemplo. Nosso segundo passo agora é calcular os momentos de engastamento perfeito e os fatores de carga do nó da deslocabilidade. Esses esforços são calculados utilizando as tabelas de engastamento perfeito. Encontrados os esforços de cada nó, nós somamos as parcelas que agem no nó da deslocabilidade e encontramos o valor de β0, conforme podemos ver aí no nosso exemplo. De maneira similar, no nosso terceiro passo, utilizamos as tabelas de rigidez das barras e calculamos os esforços nos nós. Após calculadas todas as rigidezes, somamos as parcelas referentes ao nó da deslocabilidade e encontramos o nosso coeficiente de rigidez KIJ. Calculado o nosso β0 e o nosso KIJ, partimos para o nosso quarto passo, que é a aplicação da condição de equilíbrio por meio da equação principal do método. Conforme o exemplo abaixo, vemos que para uma deslocabilidade, o valor de D1 é obtido diretamente pela razão entre o β0 e o KIJ. Já para duas ou mais deslocabilidades, montamos sistemas ou matrizes de rigidez para determinar o valor das deslocabilidades. Por fim, vamos ao nosso último passo, que é calcular os esforços por meio da expressão derivada da nossa equação principal. No exemplo abaixo, para calcularmos o momento no ponto A, pegamos o nosso momento de engastamento no ponto A e somamos a multiplicação da rigidez calculada pela deslocabilidade calculada no passo anterior. Calculado todos os esforços, é possível posteriormente traçarmos os nossos diagramas. Vamos ver agora uma aplicação prática do método. Temos uma viga com 2 tramos, sendo engaste em A e apoios do primeiro gênero em B e C. A primeira barra AB tem o comprimento de 4 metros e um carregamento uniformemente distribuído de 20 kN por metro. A segunda barra, BC, tem comprimento de 5 metros, apresentando uma carga pontual com distância de 2 metros de B para C. Para esse exemplo, a rigidez da viga EI será constante. Na verdade, o valor de EI não tem tanta importância para o nosso cálculo,
já que o mesmo será eliminado durante o processo de determinação dos esforços, como iremos ver logo adiante. Então, seguindo os passos do nosso método, primeiramente calculamos o DI e o DE, encontrando assim o nosso D ou GH. Nesse exemplo, vimos que só existe rotação do nó B. Portanto, no nosso SH, adicionaremos uma chapa D1 nesse nó, conforme mostra a figura. Seguindo nosso processo de análise, separamos as barras e calculamos os nossos momentos de engastamento perfeito para cada uma delas por meio das expressões das tabelas de MAP. Percebam que foram calculadas inclusive as reações de apoio da barra pelas expressões da tabela. Não somos obrigados a calcular essas reações até a última etapa do método, sendo que, em posse dos momentos finais da nossa estrutura, podemos calcular nossas reações utilizando as expressões da estática, ficando a critério de vocês qual o modo que utilizarão para determinar as reações. Nesse exemplo prático, optamos por mostrar o cálculo de todos os esforços, inclusive as reações, pelas expressões das tabelas. Percebam também que para cada condição de apoio e tipo de carregamento, as expressões mudam. Calculados os momentos de engastamento perfeito de cada barra, somamos as parcelas referentes à nossa deslocabilidade D1, determinando assim o nosso β0. Passamos então para o cálculo das rigidezes das barras e do nosso K e J. Procedemos de modo similar ao segundo passo. Determinamos as rigidezes dos nós das barras por meio das tabelas e encontramos o valor de todos os esforços para os nós. Feito isso, somamos as parcelas de rigidez no nó de D1, encontrando o nosso valor de K e J, que nesse caso, por haver apenas uma deslocabilidade, chamamos de K11. Em posse do nosso β0 e do K11, utilizamos a expressão geral do método e encontramos o nosso valor de D1 conforme demonstrado. Agora nos resta apenas calcular os esforços utilizando a expressão derivada da principal. Primeiramente, calculamos todos os momentos. Reparem que na determinação dos momentos, o valor de EI da parcela de rigidez se anulou com o EI da deslocabilidade. Por isso dizemos que o seu valor não importa tanto para o nosso cálculo, sendo que o valor de EI, inclusive, pode ser arbitrado para facilitar os nossos cálculos. Calculados nossos momentos, partimos então para a determinação das nossas reações de apoio. Perceba que neste exemplo, cada barra contribuiu com uma parcela do valor de RB, que somadas, ao fim dão o resultado final desse esforço. Como dissemos antes, não é obrigatório o cálculo das reações utilizando as expressões tabeladas, podendo esses esforços serem determinados por meio das equações de equilíbrio da estática, já que conhecemos o valor final dos nossos momentos em cada nó. Aqui trazemos o nosso diagrama de momento fletor com as reações de apoio feitas no programa F-Tool, confirmando assim a exatidão dos nossos cálculos. Aliás, a título de curiosidade, o programa F-Tool foi construído com base no método dos deslocamentos. Então, se quiserem ter certeza de seus cálculos, temos aqui uma excelente ferramenta de estudo e averiguação de resultados de análise de barras. Bem, eu vou deixar aqui essa atividade para vocês praticarem um pouco. Apesar de ser um pórtico, a análise ela é semelhante ao nosso exemplo anterior. Então ficamos por aqui. Eu agradeço a paciência de todos e a gente se vê na próxima aula. Valeu!